Nesta semana, na novela A Usurpadora, Paula e Alexandre sofrem um grave acidente. Leda e Luciano se conhecem e se tornam grandes amigos. Luciano pretende tirar dinheiro da usurpadora. Paulina enfrenta Donato e o coloca em seu devido lugar. Durante o conselho familiar, Vovó Piedade decide que a fábrica Bratio não será fechada e vão lutar até o fim para reestruturar a empresa. Paulina dá uma lição de moral em Stephanie e a esbofeteia. E mais, Carlinhos faz uma birra para não ir à escola e leva 2 tapas de Paulina. Saiba disso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal da novela A Usurpadora, de 24 de março a 28 de março de 2025. Mas antes, peço que, por favor, que vocês deixem seu like e se inscrevam-se no canal para não perderem os próximos capítulos e as próximas emoções que aguardam nessa novela. Lalinha comenta com os empregados que Paola está muito diferente porque aceitou uma bofetada da dona Stephanie sem revidar. Paulina diz a Carlos Daniel que vai demonstrar a ele que tem intenção de mudar. Ela ressalta que pela sua saúde parou de fumar e beber e diz: "Por favor, meu amor, confia em mim, me dê essa chance." Carlos Daniel pede que Carlinhos deite-se e durma e que não grite, pois ficará de castigo. Paulina diz que quer ficar com Carlinhos até ele dormir. Carlos Daniel acaba aceitando. Paulina fala com Adelina e percebe que foi ela quem deixou a luz do quarto do Carlinhos apagada. Ela ordena a Adelina que deixe a luz acesa e que cumpra suas ordens, não as de Stephanie. Paulina combina de se encontrar com ela e com os outros empregados na cozinha. Carlinhos agradece a mãe e a abraça, dizendo que a ama muito. Carlos Daniel fica pensativo por Paola ter mudado tanto. Paulina dá os presentes dos empregados. Cacilda adora seu presente. Lalinha também adora seu perfume. Seu Chico ganha uma caixa de lenços. Paulina dá o de Adelina. Adelina fica surpresa por ela ter lhe trazido um presente. Paulina diz que as coisas vão mudar e sempre há uma primeira vez. Adelina não aceita e pensa que é uma zombação. Paulina mostra o santo para ela. Adelina fica chocada. Paulina deixa o presente ali e pede que Adelina não faça a grosseria de recusar. Quando está indo até a escada, Willy pergunta se ela leu sua carta. Paulina o rejeita e sai. Cacilda pede que Adelina largue de frescura e que pegue o presente. Adelina diz que Paola não vai comprá-la como comprou a todo. Lalinha pergunta aos empregados o que acharam da nova Paola. Eles concordam que ela realmente mudou muito e dizem que preferem ela sim. Paulina deita para dormir e sonha com Osvaldo e com Carlos Daniel. Ela acorda e diz: "Meu Deus, não pode ser! Ele é da verdadeira Paola, não meu." Já enquanto isso, a verdadeira Paola também sonha com Carlos Daniel e grita para ele salvá-la. Na manhã seguinte, Patrícia pergunta se Rodrigo conseguiu uma ideia para solucionar o problema com os operários da fábrica. Ele diz que sim, mas que quer conversar com seu irmão primeiro. Lalinha diz a Carlos Daniel que Rodrigo está ligando para ele. Ele atende o telefone do quarto. Rodrigo diz a Carlos Daniel que pensou na situação da fábrica e pede para pedirem aos operários 1 mês de prazo. Rodrigo pede que Carlos Daniel evite que Paola vá até a fábrica. Carlos Daniel vai ao quarto da mulher. Paulina dá bom dia a ele e ele a beija. Carlos Daniel diz a Paulina que ontem fez a vontade dela. Por isso, hoje pede que ela não vá à fábrica Bratio. Rodrigo chega à fábrica e vai até os operários. Rodrigo chama Leandro, que é o líder dos operários. Rodrigo diz a Leandro que ele é líder dos trabalhadores da fábrica, por isso pede que ele peça 1 mês de prazo aos companheiros para conseguirem salvar a fábrica. Carlos Daniel pede que Paulina não vá à fábrica. Ela diz que não irá hoje, mas que se os problemas continuarem, irá em outro momento. Paola e Alexandre estão viajando. Paola diz que esteve pensando na sua casa. Alexandre pergunta se ela tem medo da substituta ficar lá. Paola diz que quando voltar para casa, todos vão cair aos seus pés e a substituta vai sair correndo de lá. Paola conta que ontem teve um sonho ruim e acredita que vai acontecer uma tragédia. Donato telefona para a mansão dos Bratio. Carlos Daniel atende ao telefone. Ele desliga. Alexandre pede que Paola esqueça esses pensamentos ruins.
Ela concorda e diz que não vai se impressionar com bobagens. Alexandre a chama para irem ao cassino se divertir. Ela sente um mau pressentimento. Paulina pede que Adelina aceite seu presente, pois não vai mais ser como antes. Paulina vai até a vovó Piedade e pede para conversarem. Vovó Piedade admite que foi ao quarto dela e pegou a garrafa de conhaque e bebeu tudo. Paulina diz que combinaram de que daria conhaque a ela sempre que achasse conveniente. Paulina pede que vovó siga o tratamento ao pé da letra para se curar. Piedade pergunta porque desde que voltou de viagem, ela tem lhe chamado de senhora. Adelina diz da Stephanie que não vai mais apagar a luz do quarto de Carlinhos, e Paola reclamou ontem. Stephanie pede que ela não obedeça essa vagabunda. Adelina diz que Paola manda na casa. Bruxa dos demônios, Stephanie pede que ela não obedeça Paola. Na fábrica, Leandro pede a todos os operários um mês de prazo para salvarem a fábrica. Os operários acabam aceitando, pois um mês não é muito. Alguns outros pensam em entrar em greve. Leandro pede que eles pensem bem e que não deem a resposta agora. Piedade diz a Paulina que ela sempre teve intimidade com ela, mas agora está diferente. Paulina diz que está fazendo isso para dar mais seriedade na intenção de curá-la. Paulina diz à vovó que durante sua viagem tomou uma decisão: ter outra atitude com todos eles e ser uma nova mulher. Piedade diz que realmente ela voltou diferente e é outra. Dias depois, vovó Piedade está no jardim, sentada no banco, relaxando e revivendo. Adelina a chama para tomar café. Ela diz que mais tarde ela pode levar para ela no seu quarto. Lalinha recebe uma ligação do pintor Donato e avisa Paulina. Paulina se assusta. Lalinha pede que ela atenda e fale com ele para não ter problemas. Donato pede a Paulina para vir vê-lo hoje à tarde, senão vai buscá-la na mansão dos Bratio. Adelina chama Stephanie para tomar café da manhã. Adelina fala sobre Piedade, que tem melhorado a cada dia. Stephanie pensa que a vovó está ficando louca. Adelina diz que ela estava quase ficando louca antes da Paola decidir curá-la. Stephanie diz que aconselhou ela a não esquecer quem a Paola é de verdade, porque seria o cúmulo ela ficar contra ela e a favor de Paola. Todos tomam café da manhã e Carlos Daniel fala que a fábrica pode ser fechada. Paulina e Willy não conseguem assistir a certas reuniões da fábrica. Paulina acha isso injusto. Carlinhos pega o garfo de Lisete e briga com a menina. Carlos Daniel põe Carlinhos de castigo. Paulina fica triste. Enquanto isso, Leda, ordinária vagabunda, segue vivendo em Paris. Na verdade, viajando. Ela faz umas compras. De alguma maneira, acaba conhecendo Luciano quando se esbarra nele. Ele ajuda ela com suas sacolas de compras. Carlinhos fica de castigo, de cara para a parede. Ele tem um ataque epilético. Adelina se preocupa. Leda se dá bem com Luciano. Ela se apresenta a ele. Eles flertam. Paulina reclama com Carlos Daniel por ter sido rigoroso demais com Carlinhos. Adelina chama Carlos Daniel e avisa que Carlinhos está no chão da sala, tendo um ataque. Paulina e Carlos Daniel vão até o menino. Paulina pensa que Carlinhos está morto. Donato diz a Félix que precisa terminar sua obra de arte e precisa de Paola ali para se inspirar. Ele diz que Paola tem que ficar com ele novamente. Lisete diz que Carlinhos teve um dos ataques de sempre. Paulina pergunta se o menino é epilético. Carlos Daniel diz que não. Leda diz a Luciano que está cansada de viajar e quer voltar para casa. Ele pede para ir com ela. Carlos Daniel diz que Carlinhos está fazendo birra porque brigou com ele. Paulina reclama do humor de Carlos Daniel. Luciano diz a Leda que chegou há pouco tempo, mas que se ela quiser voltar para descansar, ok. Ela diz que quer voltar para reviver o amor de Carlos Daniel Bratio. Carlos Daniel pede desculpas a Paulina, pois os problemas da fábrica o deixam aflito. Paulina diz a Carlos Daniel que Carlinhos precisa de um tratamento médico, porque tem problemas de comportamento. Luciano pergunta a Leda se ela namorou com Carlos Daniel. Ela diz que não, mas que já saíram juntos e ele é seu primo distante. Paulina se tranquiliza após Carlinhos reagir. Paulina pede que Adelina leve Lisete. Carlinhos está um pouco melhor. Ele diz que seu pai brigou com ele. Paulina diz que Carlos Daniel tem muitas preocupações, mas o ama. Leda fala com Luciano que Carlos Daniel ficou livre com a morte da primeira esposa Elizabeth, mas essa mulher também tirou ele dela. Ela diz que se Paola não tivesse aparecido, Carlos Daniel teria se casado com ela. Leda pergunta se Luciano conhece Paola. Willy diz a Paulina que agora ela é uma boa samaritana.
Paulina diz a Willy que ele vai se surpreender com muitas coisas. Paulina lê no diário de Paola. Hoje o Carlinhos teve um dos ataques de sempre. Por que esse menino não morre de uma vez? Por que todos não morram de uma vez, para que eu me livre de todos eles? Paulina, ainda mais chocada com as palavras de Paola, chora e fica com cara de assustada e diz: Meu Deus, essa mulher é um monstro! Em que loucura eu fui me meter? Luciano diz a Leda que não conhece Paola, mas que já ouviu falar dela. Leda diz que Paola é uma aproveitadora e uma pilantra. Os dois tomam café. Luciano diz que as mulheres adoram os que a desprezam e desprezam os que a adoram. Leda diz que sua maior vitória será conquistar Carlos Daniel e diz que vai separá-lo de Paola. Paulina não quer fugir da mansão Bratio e quer ficar ali para salvar a família. Paulina vai ao quarto de vovó Piedade. Paulina pede que ela ocupe novamente o lugar que tinha naquela família e que também cuide da família Bratio. Os operários dizem a Leandro que não vão dar prazo e irão entrar em greve. Leandro fica assustado. Paulina pede à vovó Piedade para fazerem uma surpresa ao Carlos Daniel no final de semana. Stephanie chega ao quarto da vovó. Paulina pergunta a opinião dela pela vovó. Stephanie diz que ela está boa, aparentemente. Piedade diz que quase não precisa de conhaque e se sente tranquila, sem pensamentos tão angustiantes. Paola e Alexandre jogam no cassino. Ela continua se sentindo estranha. Eles pegam um carro num táxi e saem. Ele percebe ela nervosa e ela diz que teve um pesadelo de novo e pede para ir embora dali. Os operários fazem uma greve na fábrica. Leandro pede para se acalmarem. Ele diz que estão num beco sem saída e não tem mais pedidos e nem trabalho. Rock culpa os Bratio. Leandro diz que eles merecem uma nova chance. Rock faz a greve com todo o pessoal. Stephanie diz à vovó Piedade que agora a Paola está cuidando dela, porque antigamente só vinha ali embebedá-la. Paulina diz à vovó que talvez Stephanie tenha razão em pensar mal dela, mas que se fosse ela, se dedicaria a cuidar da aparência em vez de criticar outra mulher, ainda mais tendo um marido tão lindo como o Willy. Stephanie acha ela cínica e sai. Piedade diz a Paulina que Stephanie está louca. Paulina sente pena de Stephanie. Piedade diz que ela se tornou uma mulher amargurada e dura. Paulina diz que vai tentar ajudar Stephanie a voltar a ser como era antes. Alexandre diz a Paola que ali ela vive bem. Ela diz que adora a cidade. Paola aceita ir para onde ele quiser. Rodrigo e Carlos Daniel decidem fechar a fábrica Bratio devido a tantos problemas. Leandro lamenta. Stephanie observa Paulina e pensa que ela está esperando o Willy. Willy vai até Paulina. Willy beija o pescoço de Paulina ao vê-la dormindo. Ela se levanta e dá um tapa nele. Stephanie vê tudo e diz: Vagabunda, hipócrita. Willy diz a Paulina que pensou que ela tinha vindo ali para se encontrar com ele, pois é o lugar preferido deles. Ele pergunta o que fez para ela ficar contra ele. Ela diz que decidiu mudar e sai andando. Stephanie vê o rosto vermelho do Willy e pede que ele desista de Paola, pois já não está mais no coração dela. Paulina está no seu quarto e diz: Essa mulher transformou essa casa no inferno. Ninguém vai acreditar na minha mudança. É demais, meu Deus, é demais. Carlos Daniel bate na porta. Ela abre. Carlos Daniel percebe que ela ainda se tranca e acha que parece um animal. Paulina diz que ficou determinada em voltar mudada. Ela diz para ele ter paciência com ela e conversarem com Carlinhos. Carlos Daniel pergunta se devem dizer ao menino que ele nasceu de uma mulher doente e herdou as fraquezas dela. Paulina diz que quer que ele vá ao médico. Ela fala que se arrepende de muitas coisas. Ele pede que ela não se arrependa de amá-lo. Alexandre e Paola decidem ir para a Grécia. Ela fala que está com medo da morte. Carlos Daniel diz a Paulina que ela é a única alegria que o resta, sua razão de viver. Ele tenta beijá-la, mas ela não deixa. Ele pede que ela faça o que quiser e leve o menino para onde quiser, mas que não fuja dele. Ela diz que está sob tratamento médico e pede que ele entenda. Carlos Daniel percebe que ela está com medo e diz que não a reconhece. Paulina diz que mudou e todos vão notar isso. Donato percebe que está cada vez mais tarde e Paulina não chega. Ele liga novamente para a casa dos Bratio. Paulina está de saída. Ela atende ao telefone. Donato dá meia hora para ela encontrá-lo. Paula e Alexandre bebem demais e se divertem juntos em Mônaco. Paulina chega ao estúdio de Donato. Ela diz que falou que não precisava ele ir à sua casa e iria ali. Paula e Alexandre saem felizes de um local. Paola quer dirigir, mas ele diz que eles têm um motorista. A bêbada pede para ele deixar ela dirigir.
Ele acaba deixando. Donato diz a Paulina que quer pintá-la e depois quer fazer amor com ela. Ele pede que ela tire a roupa. Paulina diz que precisam conversar e isso não vai continuar. Paola dirige e diz a Alexandre que está feliz porque vão ir embora. Alexandre percebe que ela não está dirigindo bem devido ao tanto de álcool que consumiu. Ele pede que ela tenha cuidado. Paola dirige em uma alta velocidade. Eles entram num túnel. Paola se lembra do sonho que teve e se assusta. Ele pede que ela tenha cuidado. Paola perde a direção do carro e eles acabam capotando. Paulina pede que Donato a solte. Donato diz que ela vai fazer o que ele mandar. Ele abre o vestido dela e começa a beijar as costas dela. Ele percebe que o sinal que ela tem nas costas sumiu e questiona onde está o sinal. Paulina se aflige. Paulina diz a Donato que tirou o sinal numa operação que fez. Carlos Daniel avisa Stephanie que domingo haverá um conselho de família para avisar sobre o fechamento da fábrica Bratio. A ambulância chega até o local do acidente de Paola e Alexandre e eles são socorridos e levados para o hospital em estado grave. Carlos Daniel vai até Carlinhos e o menino pede perdão ao pai. Stephanie vai até vovó Piedade e avisa que a fábrica será fechada definitivamente. Paulina explica para Donato que um médico de Houston lhe recomendou de tirar o sinal. Donato continua estranhando e pede a verdade. Ela diz que está muito doente. Ele diz que percebe porque ela não tem mais a alegria de antes. Paulina pede que ele não a pinte mais. Carlinhos diz ao pai que não está doente. E a mamãe disse que tudo isso vai acabar logo. Carlos Daniel diz ao filho que hoje foi muito injusto com ele e pede perdão. Carlinhos o perdoa e diz que o ama. Vovó Piedade chora e lamenta por Carlos Daniel e Rodrigo terem decidido fechar a fábrica. Piedade diz que seus netos são imbecis e quer falar com Paola. Piedade diz que Paola é a única que pode fazer alguma coisa. Paulina conta para Donato que tem medo de morrer. Ele diz que se ela morresse agora, pela beleza dela, seria um belo cadáver. Paulina pede para terminarem com isso. No hospital, o estado de Paola é grave. Ela está bem machucada. O médico e as enfermeiras a olham. Donato não aceita a proposta de Paulina. Ela diz que então vai contar a verdade. Paulina diz que ele pode fazer o que quiser, mas isso termina hoje definitivamente. Paulina sai. Donato diz que essa não é a Paola, e sim outra. Paulina volta para casa. Adelina diz que vovó Piedade quer vê-la e já sabe sobre a fábrica e está muito angustiada. Paulina encontra a vovó Piedade chorando. Piedade diz que está assim porque vão fechar a sua fábrica, a fábrica deles. Paulina pede que ela não fique assim. Piedade diz que são mais de 100 anos fabricando lindas porcelanas e isso acontece agora. Ela fica sem acreditar. Paulina pede que ela fique calma, pois ainda não sabem ao certo. Piedade diz que não é possível, que seus netos permitiram que a fábrica desmoronasse. Piedade passa muito mal e Paulina tenta acalmá-la, dizendo que todos têm um pouco de culpa e ela também. Willy vê Stephanie rezando e diz que nem todas as orações dela salvaram a fábrica Bratio. Stephanie diz que todos vão sofrer as consequências e esse é um castigo de Deus. Willy culpa os irmãos dela. Stephanie diz que domingo haverá o conselho de família. Paulina diz à vovó que ela deveria ter estado atenta e ter injetado energia nos netos. Paulina pede que Piedade exija que os netos lutem para conservar o patrimônio deixado pelos antepassados e que os convença a não se render, sem antes lutar. Piedade concorda com Paulina. Paulina a apoia e a beija, dizendo que a fábrica é de Piedade, patrimônio deles, e devem defender. Piedade diz que vão defender, custe o que custar. Stephanie diz a Willy que é a esposa dele e ele deve cuidar dela. Willy diz que aquela casa continuará de pé e vão vender as outras propriedades para fazer as despesas da casa e para os luxos da Paola. Paulina pede que Adelina entre no quarto, pois vovó Piedade tem uma surpresa maravilhosa. Piedade diz a Adelina que voltou a ser a mesma de antes. E como uma fênix, renasceu, ressurgiu e vai defender, até com sua própria vida, sua fábrica. Adelina fica feliz e oferece um chá para ela. Ela não quer e decide sair para falar com Carlos Daniel. Piedade vai até Carlos Daniel e ele fica surpreso ao vê-la de pé.
Vovó diz que precisam conversar muito seriamente. Alexandre está internado e é medicado com soro. O médico o vê. Alexandre pergunta por Paola. O médico pede que ele não se preocupe com Paola, mas sim com si mesmo, pois precisam salvar as pernas dele. Carlos Daniel diz a Piedade que o conselho será para informar o fechamento da fábrica. Ela diz que a fábrica não pode fechar assim. Piedade diz que no domingo haverá o conselho de família, mas não vai permitir o fechamento da fábrica Bratio. Em Paris, Leda e Luciano se tornam grandes amigos e saem juntos para passear. Piedade pergunta ao neto quem poderia competir com as louças Bratio, as mais luxuosas do país. Carlos Daniel diz que perderam o mercado porque não há consumidor para os produtos deles. Piedade diz que o problema é que eles são uns incompetentes e culpam os outros. Piedade reforça que vai participar do conselho, pois é a presidente da empresa e eles não vão tomar nenhuma decisão sem sua aprovação. Vovó Piedade diz que sua fábrica Bratio não será fechada e ponto. Paulina vê que Vovó Piedade conversou com Carlos Daniel. Piedade diz que falou com ele e decidiu que na reunião de domingo, ela, Patrícia e Willy terão voz e voto no conselho. Piedade pede que Paulina a ajude com Carlos Daniel e que faça a vontade dele, pois através da intimidade na cama pode convencê-lo e dar a ele o espírito de luta e energia. Paulina fica com medo. Piedade diz que ela não pode dominá-lo e atraí-lo. Leda conta para Luciano que tem seu apartamento lá na cidade, mas prefere morar na mansão Bratio para derrotar a Paola. Paulina está de camisola. Carlos Daniel se aproxima dela e a beija. Ele agradece por tudo que ela conseguiu com a vovó Piedade. Ele diz que vovó não quer que fechem a fábrica, mas não tem outra saída. Ela pede que ele lute e encontre uma solução. Paulina diz que precisam de um empréstimo e começarem a fabricar as louças que as pessoas querem. Paulina diz que alguém pode emprestar esses 2 milhões de dólares que precisam. Carlos Daniel pede que ela não fique com medo, pois vai trabalhar para tudo que ela precisar. Ele diz que tendo ela ao seu lado, nada é terrível e a ama. Paulina pensa no que Piedade diz sobre a intimidade na cama. Carlos Daniel tenta beijar Paulina, mas ela nega, dizendo que é a sua doença. Carlos Daniel está saindo. Paulina pede que ele não feche a porta. Leda pede que Luciano viaje com ela, pois tem tempo para eles. Eles se beijam. Paulina diz a Carlos Daniel que está esperando Lalinha e também está cansada. Ele fica bravo por ela estar o evitando. Ele pergunta o problema. Ela diz que é sua doença e o médico a recomendou tranquilidade. Ele diz que não vai implorar pelo amor dela e sai. Paulina ofega e diz: coitado, ele não merece isso. Patrícia recebe a visita de Paulina em sua casa. Paulina pede para deixarem de lado as rixas familiares. Paulina pergunta a situação da fábrica. Patrícia diz que está perdida e arruinada. Paulina diz que não entende como Carlos, Daniel e Rodrigo ficam de braços cruzados diante disso. Ela diz que eles deveriam lutar para sair dessa. Patrícia pede que ela não se angustie, pois vai ficar bem. Paulina diz que está preocupada com todos da família e supõe de pedirem um empréstimo no banco. Patrícia diz que não dá e não tem mais solução. Paulina diz que Piedade não vai permitir o fechamento da fábrica e nem ela. Piedade vai até Stephanie e pergunta de que lado ela está. Paulina afirma a Patrícia que quer trabalhar pelo bem da fábrica. Ela pede ajuda a Patrícia, pois vovó dará voz e voto para elas na reunião. Paulina diz que vai pedir ao banco esses 2 milhões de dólares e vai lutar pela fábrica com todas as forças de seu coração e vai salvá-la da ruína. Patrícia fica pasma com a atitude de Paola. Paulina diz que não é a mesma Paola Bratio de antes. Stephanie diz à vovó Piedade que a fábrica terá que ser fechada, pois não há outra solução. Piedade diz que a fábrica ficará aberta enquanto ela estiver viva. Stephanie diz que os tempos mudaram. Vovó Piedade fala que tudo o que aconteceu foi devido à mudança dos seus netos, que se tornaram incompetentes. Stephanie diz que não tem culpa. Piedade diz a Stephanie que no conselho da família no domingo ela terá voz e voto, e o Willy também, por ser um Bratio e comer da comida dele sem pagar nada. Piedade diz que não aceita que fechem a fábrica. Paulina está no carro e reza a Deus para lhe dar forças para conseguir ajudar os Bratio a consertar suas vidas. Paulina se pergunta que loucuras Paola estará fazendo.
Enquanto isso, Paola continua internada no hospital, sem reação. O doutor diz às enfermeiras que Paola está em estado grave e tem uma fratura no crânio, e se ela não responder ao tratamento, ficará em coma, e o coma pode levar a óbito. Stephanie, bruxa, é a favor do fechamento da fábrica. Piedade diz que então a única que é a favor da fábrica é a Paola. Stephanie pede que a vovó Piedade não fale dessa vagabunda. Piedade diz a Stephanie que é ela quem não vale nada. Stephanie sai do quarto da vovó, chorando. Stephanie diz a Adelina que a vovó lhe expulsou do quarto dela e jogou na sua cara que é adotada, e tudo por culpa de Paola. Adelina fica em choque, mas Stephanie diz que Piedade disse que ela não vale nada, e dá no mesmo que dizer que ela não é ninguém ali. Stephanie não entende, porque os Bracho lhe adotaram, e diz a Adelina que odeia a memória da sua mãe por ter lhe entregado a eles. Adelina sofre. Paulina vai ao banco conversar com o gerente. Carlos Daniel retorna à mansão Bracho. Stephanie fica feliz por ele ter chegado. Paulina conversa com o gerente do banco e diz que acha que todos devem saber da ruína da fábrica, que está prestes a fechar. Ela pede um empréstimo para salvar a fábrica. Stephanie diz a Carlos Daniel que a vovó autorizou Willy e Paola de terem voz e voto no conselho familiar. Stephanie culpa Paola de ter armado tudo isso. Paulina pede $2 milhões ao banco. Stephanie parabeniza Willy e diz que Paola manipulou a vovó para dar voz e voto a ele e Paola no conselho de família. Willy fica surpreso. O gerente diz a Paola que a única maneira do banco ceder um empréstimo é eles dando a fábricas e as propriedades como garantia, mas um empréstimo não passaria de $800 mil. O gerente pede que Paulina não se iluda, pois os Bracho de agora não têm a coragem necessária para levantar um negócio que deixaram cair por burrice. Lalinha vê um carro se aproximando e corre para dentro de casa. Ela avisa Carlos Daniel que a patroa acabou de chegar. Carlos Daniel pede que Lalinha peça a Paola para ir ao seu quarto. Paulina pede a Lalinha para dizer ao Willy que o espera no lugar de sempre, em 1 hora, para falarem uma coisa. Lalinha estranha. Paulina diz a Carlos Daniel que foi ao banco pedir um empréstimo para a fábrica Bracho. Lalinha vai ao quarto de Stephanie e faz um sinal para Willy sair. Ela se faz de boazinha com Stephanie para disfarçar a situação. Willy sai. Stephanie estranha a preocupação de Lalinha. Lalinha diz a Willy que a dona Paola quer vê-lo daqui a 1 hora no lugar de sempre. Carlos Daniel diz à esposa que o gerente deve ter rido da cara dela. Paulina diz que ele negou o empréstimo. Carlos Daniel agradece a moça pela preocupação. Ele diz que apesar dessa amargura, poderiam conservar o amor deles. Paulina diz que só está preocupada com a situação. Ele pensa que ela está cansada dele, mas ela diz que não. Ele pede que ela diga, olhando nos seus olhos. Ele a seduz. Em Paris, Leda e Luciano passeiam e compram alguns quadros na rua. Luciano diz a Leda que decidiu voltar para a cidade com ela. Paulina se rende aos encantos de Carlos Daniel e o beija. Ela tenta sair, mas ele pede que ela espere, pois apesar de tudo, o prêmio que a vida lhe deu foi ela. Carlos Daniel diz que acusam ela de ser egoísta e de só se preocupar com si mesma. Paulina diz que todos sempre estiveram enganados. Carlos Daniel diz à esposa que a mulher que voltou dessa viagem é outra. Ele pergunta o que aconteceu lá. Paulina diz que vai recuperar seu sorriso e sua alegria para vê-los contentes. Ela pede para ele deixá-la ir, mas ele não aceita mais a distância e começa a comê-la aos beijos. Eles se deliciam e ele tenta fazer amor com ela na cama. Quase consegue, mas Paulina levanta e diz que por enquanto não podem fazer. Ela sai. Stephanie vê Paulina no corredor e diz na cara dela: vagabunda. Paulina vai para o quarto e diz que tem que ser forte e não pode cometer o erro de se apaixonar por Carlos Daniel. Paulina vai ao encontro de Willy. Ele tenta ficar com ela, achando que ela ainda gosta dele. Paulina aconselha Willy a reconquistar Stephanie, pois ela tem um rosto bonito e um corpo bonito. Willy acaricia Paulina. Ela fala que sua saúde não vai bem e a em Houston foi examinada por vários médicos. Ela se culpa. Ele diz que também tem remorsos, mas não se acha culpado. Willy diz que foi sua mulher mesma quem se afastou, mas ela, Paola, o conquistou. Paulina diz a Willy que pode ter uma doença grave e contagiosa. Paulina aconselha Willy a esquecê-la e acabar com essa cisma que tem por ela, pois será melhor, ainda mais com sua doença. Ele aceita deixá-la em paz até ela se curar. Ele diz que se puder fazer algo, fará. Paulina pede que ele apoie a vovó Piedade no domingo, quando pedirem para fechar a fábrica Bracho.
já que ele terá voz e voto no conselho. Leda e Luciano passeiam de barco. Luciano pensa que será uma ideia maravilhosa voltar para casa e diz sozinho, em mente, que vai tirar uma boa grana da usurpadora. Luciano olha para Leda e sorri. Logo a beija. Willy estranha Paola. Paulina diz que está pensando nos Bracho e pede a colaboração de Willy para não votar contra a vovó Piedade. Ela diz que vão arranjar dinheiro para um ano e em um ano pode acontecer muita coisa. Lalinha pega uma encomenda e logo vai para dentro da casa. Paulina pede a Lalinha para Pedro preparar o carro, pois vai ir à fábrica Bracho. Lalinha diz que Rodrigo não quer vê-la. Rodrigo está a caminho da fábrica. Patrícia pergunta se Paola foi à fábrica. Rodrigo diz que Carlos Daniel convenceu ela a não ir, e se ela for lá, a expulsa a pontapés. Paulina chega à fábrica Bracho e entra na empresa. Os operários veem Paulina. Ela pede que eles a levem à sala do seu marido. Paulina chega à sala de Carlos Daniel. Ele se surpreende ao vê-la ali. Paulina diz que decidiu vir de repente. Anselmo sai para organizar o envio de uma nova peça de cerâmica. Rodrigo chega à fábrica. Carlos Daniel estranha por Paola ter ignorado Anselmo. Paulina dá uma desculpa de que viu ele tão sério que não quis cumprimentá-lo. Carlos pergunta para que ela veio. Ela diz que quer conhecer a fábrica de verdade e quer ver como está o espírito dos trabalhadores. Paulina dá bom dia a Rodrigo. Ele se irrita ao vê-la ali. Paulina pede para tentarem viver em paz, pois é a esposa do Carlos Daniel e tem direitos que nem ele pode tirar dela. Rodrigo diz que ali não tem nada que a interessa. Ela diz que ali há muito para fazer. Os empregados tomam café da manhã e comentam sobre a mudança de vovó Piedade. Lalinha diz que vovó Piedade melhorou, graças à dona Paola. Willy pensa no que Paulina lhe disse sobre reconquistar Stephanie. Ele observa a megera. Paulina pede para percorrer a fábrica. Rodrigo diz que estão com problemas com os operários. Rodrigo diz que é melhor Paola ir embora. Paulina lamenta, mas diz que veio visitar a fábrica e vai vê-la. Paulina decide fazer um tour pela fábrica. Carlos Daniel diz a Paulina que pedirá a um empregado para acompanhá-la. Rodrigo pergunta o que ela pretende com essa criancice. Chico trabalha no jardim. Vovó Piedade já começa a rejeitar a bebida e pede que a Adelina tire aquela garrafa dali. Adelina agradece a Deus por Piedade estar se curando. Chico está com uma rosa e decide levá-la para a dona Piedade. Chico dá 2 rosas para a vovó Piedade. Ela agradece. Paulina diz a Rodrigo que só quer ver como a fábrica está. Rodrigo pede que ela não magoe e nem xingue nenhum empregado. Carlos Daniel leva Leandro até Paulina e diz que ele vai acompanhá-la pela fábrica. Eles saem. Leda faz uma nova ligação para a mansão Bracho. Lalinha atende. Leda diz a Lalinha que chega à cidade no domingo. Rodrigo diz a Carlos Daniel que ele não devia ter permitido que Paola andasse por ali. Carlos Daniel pede para deixarem assim. Ele avisa que na reunião de domingo, Paola estará presente. Paulina anda pela fábrica e conhece algumas cerâmicas. Paulina pede que Leandro diga aos operários que a fábrica Bracho vai renascer, mas que todos vão cooperar, porque os Bracho, inclusive ela, farão o possível para impedir que a fábrica vá à falência. Carlos, Daniel e Rodrigo discutem devido a terem opiniões diferentes em relação a Paola. Leda diz a Lalinha para pedir a Carlos Daniel para buscá-la no aeroporto. Lalinha finge e inventa que avisará. Lalinha, debochada, diz que está muito contente porque ela vai chegar. Paulina agradece a Leandro por tudo e retorna à sala de Carlos Daniel. Paulina diz ao marido que devia ter vindo antes. Ela diz que ele se sente derrotado, assim como Rodrigo. Ele diz que não podem fazer nada. Paulina pergunta se eles fizeram algo. Ela diz que é alguém que quer ajudar. Ele pede que ela não faça. Carlos Daniel pede que ela fale com ele das coisas fúteis dela, não sobre trabalho. Paulina diz que o problema é que ele quer fugir das responsabilidades e está fazendo isso igual ao Carlinhos com aquela birra, fugindo da realidade. Paulina chama Carlos Daniel de covarde. Roque, um dos operários, perguntam a Leandro o que aquela mulherzinha queria com ele. Leandro pede que ele tenha respeito, pois Paola é esposa de um dos donos da fábrica. Leandro diz que Paola pediu para ele falar que a fábrica voltará a ser o que é, mas todos devem cooperar para a fábrica não desaparecer. Carlos Daniel diz à esposa que ela tem medo de ficarem na pobreza. Paulina diz para ele entender. Carlos Daniel diz que se ela quiser, dará o divórcio a ela.
Chico conversa com Piedade e diz o quanto se alegra por ela estar bem. Ela diz que espera que conversem mais vezes como era antes. Chico diz que ela sempre lhe honrou com amizade e confiança, apesar de ser pouca coisa para ela. Piedade diz que vem do mesmo lugar que ele, pois seus antepassados foram pobres e passaram por várias dificuldades até chegar onde chegaram. Paulina decide ir embora. Ela diz a Carlos Daniel que espera que quando ele chegar em casa, reconsidere essa proposta de divórcio que acabou de fazer. Ela sai e ele se arrepende do que disse. Lisete e Carlinhos brincam no jardim. Willy se entedia e decide sair. Ele fala para Stephanie que aquela casa é muito chata. Stephanie diz que tudo começou desde que o abandonaram. Stephanie diz que a vagabunda trocou ele por outro. Willy não aguenta Stephanie e sai do quarto. Ele anda atrás dela. Ele diz que seria melhor que ela fosse mais agradável com ele, marido dela. Stephanie diz que ele quer culpá-la pela sem-vergonhice. Willy critica como Stephanie se veste e se arruma. Stephanie diz: aquela vagabunda corrompeu você, por isso eu a odeio. Ah, Stephanie, então quer dizer que a Paola corrompeu o Willy? Que eu saiba, ele não é nenhum santo e sempre foi safado. Quando um não quer, dois não se bicam. Esse é o ditado, gente. Carlinhos e Lisete brigam por uns patins. Stephanie pede para eles ficarem quietos. Ela coloca os dois de castigo, de joelho, em frente à escada. Paulina volta para casa e vê o que Stephanie fez com as crianças. Stephanie diz que deu um castigo de 1 hora, porque as crianças entraram discutindo e brigando. Paulina diz a Stephanie que já chega, e se ela quiser discutir com ela, é melhor irem ficar a sós. As crianças riem. Stephanie diz a Paulina que ela a desautorizou perante as crianças. Paulina culpa Stephanie e diz que ela não pode castigá-los desse jeito. Paulina diz a Stephanie que eles não entendem os problemas matrimoniais dela. Stephanie diz que em breve vai desmascará-la diante de todos. Carlos Daniel conta para Rodrigo que Paola já foi embora. Ele diz que discutiram severamente e falou em divórcio. Paulina pede que Stephanie bote para fora todo o ressentimento, mas que não afunde as crianças na própria amargura, pois elas não têm culpa das desgraças da casa. Stephanie diz que as desgraças chegaram com ela. Paulina diz que algum dia ela se arrependerá de muitas coisas. Paulina diz que se o tempo que ela dedica ao ódio fosse para outra coisa, seria melhor para a alma e o corpo dela. Paulina aconselha Stephanie a ir a um salão de beleza, arrumar o cabelo e ir a uma loja comprar roupa moderna e perfumes para ficar bem atraente para o Willy. Stephanie diz a Paulina que ela perverteu o Willy e o tornou inviável para uma mulher honesta. Stephanie diz a Paulina que ela ensinou o Willy a preferir as rameiras. Paulina manda ela calar essa boca suja e lava a alma de todo público, dando um tapa forte na cara da horrorosa. Rodrigo pergunta a Carlos Daniel se ele se divorciaria da Paola. Carlos Daniel diz que sim, caso ela pedisse. Paulina fala com Stephanie e diz que ela é jovem e bonita, e o Willy também. Paulina dá conselhos para Stephanie. Stephanie diz que o Willy vai lhe abandonar e ir pra rua procurar amantes. Paulina pede que Stephanie volte a ser a mulher que o Willy conheceu nos primeiros dias. Paulina diz que Willy ama ela e aconselha Stephanie a dar um filho ao marido. Stephanie chama Paulina de vagabunda e diz que ela está lhe usando e debochando dela. Stephanie sai e Paulina também. Paulina se deita na cama e pensa nas palavras de Carlos Daniel relacionadas ao divórcio. Lalinha diz a Paulina que hoje Leda ligou de novo e chegará no domingo, disposta a reconquistar Carlos Daniel. Paulina diz que tirá-lo dela seria vontade de Deus. Carlos Daniel vai ao quarto da esposa. Ele pede que ela lhe dê a resposta em relação ao divórcio. Paulina diz que ele está lhe ofendendo. Carlos Daniel diz que ela o deixa confuso. Ele diz que todos pensam que ela tem medo porque sua situação financeira vai mudar. Paulina diz que é a esposa dele e é nela que ele deve acreditar. E se quer salvar a fábrica Bratio, ele precisa acreditar nela. Stephanie chora muito em seu quarto e pensa nas palavras de Paulina. Stephanie acha que aquilo foi um deboche e que nunca poderá dar um filho ao Willy. Lalinha desce as escadas e diz a Adelina que vai ter mais trabalho agora que Leda chegará. Lalinha diz que acha que Leda ficará ali na casa para dar em cima de Carlos Daniel. Adelina diz que ela será tão sem vergonha quanto Paola. Lalinha diz que Paola é a patroa delas duas na casa. Lalinha diz a Adelina que ela tem uma certa preferência pela Stephanie, que qualquer um que visse isso pensaria que é filha dela.
Leda prepara uma carta. Carlos Daniel pede perdão a Paulina. Ela entende e pede que ele não repita isso. Piedade vê os dois conversando. Paulina diz que veio disposta a mudar. Piedade diz que reparou que a relação deles não vai muito bem e isso não pode continuar assim. Carlos Daniel diz que Paola está doente. Paulina diz que é só um mal passageiro, mas precisa de cuidados. Adelina diz a Lalinha que se ela admirasse a família, pensaria na ruína que está vindo agora, com o fechamento da fábrica. Lalinha não se importa. Ela aconselha Adelina a ir consolar Stephanie, que está no quarto chorando muito. Paulina diz a Piedade e Carlos Daniel que se estivesse grávida, os médicos teriam lhe dito em Houston. Piedade aconselha eles a terem um filho e começarem os trabalhos o mais rápido possível. Carlos Daniel diz que já pediu isso a ela, mas Paola tem medo de perder a beleza com uma gravidez. Piedade diz que o aniversário da fábrica está próximo. Piedade pede para comemorarem com um banquete, como em todos os anos. Adelina consola Stephanie. Stephanie diz que Paola debochou dela e lhe disse para reconquistar o Willie. Adelina diz que ela é uma perversa. Adelina pede que Stephanie não ligue para Paola. Stephanie diz que Paola lhe aconselhou a dar um filho ao Willie. Carlos Daniel diz que não devem fazer um banquete devido a como as coisas estão. Paulina concorda em fazerem o banquete sim. Carlos Daniel se retira. Adelina diz a Stephanie que Paola deu uma solução a ela, porque realmente, se ela tivesse um filho do Willie, ajudaria ela a ficar com ele. Stephanie diz que isso é impossível e não sabe como vai gerar um filho, pois faz tempo que o Willie não transa com ela. Paulina aconselha a vovó Piedade a ir à empresa. Vovó ri e acaba se decidindo a ir à fábrica. Paulina diz que juntas elas vão salvar a fábrica Brátil. Paulina dá ordens a Cacilda sobre a comida e a sobremesa que ela deve fazer para o jantar. Lalinha comenta com Cacilda que Paola realmente mudou. Paulina chega ao seu quarto e se surpreende. Cacilda diz a Lalinha que vão receber Leda e não gosta disso. Lalinha diz que também não suporta a dona Leda. Stephanie pensa no que Paulina disse e pensa em mudar sua aparência. Stephanie decide tirar suas tranças e soltar seu lindo cabelo. Stephanie tem vergonha de voltar a ser como era e acha que Willie a chamaria de ridícula. Ele vê ela se arrumando e se interessa. Paulina encontra Carlos Daniel na sua cama. Carlos Daniel pede que ela não tenha medo dele. Ele diz que está ali na cama dela e chama ela para se sentar ao seu lado e esquecerem por um momento o que acontece em volta deles. Paulina fica preocupada. Willie pede que Stephanie não se esconda, pois ainda tem um cabelo muito bonito. Ele diz que ela ainda é muito bonita. Stephanie fica surpresa. Carlos Daniel diz a Paulina que muitas coisas podem separar o homem de uma mulher, mas um filho os une. Carlos Daniel pergunta se ela não quer ficar na cama com ele. Ela diz que não. Ele pensa que ela tem medo. Carlos Daniel diz que ela não fuma mais, mas antes era uma fumante incurável. Ele pergunta o que mudou ela. Willie cheira o cabelo de Stephanie e Stephanie pensa no que Paulina lhe disse. Willie começa a beijar o pescoço de Stephanie. Stephanie estraga tudo e acha que foi Paola quem o mandou ali. Ela tem um surto de ciúmes. Willie diz que com ela é impossível uma reconciliação e já podem pensar no divórcio. Carlos Daniel diz a Paulina que prefere ela como antes, pois era sua alegria e nos braços dela esquecia dos seus problemas. Ele diz que agora não parece ela. Ela diz que é a mesma. Carlos Daniel diz que não a compreende. Ele pensa que ela está cansada dele ou que pensa em outro. Stephanie pensa que Paola pediu para Willie pedir o divórcio a ela. Paulina diz a Carlos Daniel que não há outro homem. Carlos Daniel diz que não suportaria que ela o enganasse com outro. Stephanie suspeita que Willie está ficando com outra mulher fora de casa. Willie chama ela de chata e insuportável e fala que não tem mais jeito com ela. E não entende como não se separou dela antes. Ela diz que nunca dará o divórcio a ele. Paulina chora e diz a Carlos Daniel que ele está nervoso e abalado e pede que tenha forças para salvar a fábrica. Ela diz que vai ajudá-lo. Ele se estressa e decide dormir. Paulina diz que ele foge como um covarde. Ela o chama de covarde. Ele pede que ela nunca mais diga isso. Paulina pede que ele saia. Ele sai e ela chora. Carlos Daniel vai para o seu quarto e Paulina volta a chorar. Willie dorme aborrecido. Stephanie deita ao lado dele e tenta tocá-lo, mas não consegue. Ela começa a chorar. Paulina diz sozinha que está ficando louca e se apaixonando demais por Carlos Daniel, que a imagem de Osvaldo apagou por completo da sua mente.
Paulina diz que ele é apaixonado pela Paola e não sabe o que ele faria se soubesse que ela é uma usurpadora. No dia seguinte, Lalinha pega as cartas do carteiro e vê uma correspondência de Leda, dizendo que chegará no domingo. Paulina lê a carta de Leda. Paulina diz que Leda dá confiança demais pro seu marido. Lalinha diz que ela sempre foi assim. Lalinha fala que Leda estava disposta a se casar com Carlos Daniel quando Elizabeth morreu, mas Paola é dona do amor dele. Paulina pergunta se Leda é bonita. Lalinha diz que sim, e que além de sedutora, ela é muito cínica. Lalinha aconselha Paulina a não permitir que Leda fique ali. Rodrigo diz a Patrícia que Paola continua instigando a vovó a evitar o fechamento da fábrica. Patrícia diz que a Paola está muito mudada. Mal-humorado, Rodrigo diz que Paola deve ter comprado ela também. Patrícia diz que Paola lhe visitou e conversaram muito e ela não é a mesma pessoa. Paulina diz a Lalinha que Carlos Daniel só ama a ela. Lalinha diz que por ser tão boa pessoa, Carlos Daniel não consegue dizer não para Leda. Lalinha diz que Leda pressiona e encurrala Carlos Daniel. Lalinha diz que viu ele beijando Leda e pede que Paulina fique esperta com isso. Paulina diz que Leda não vai roubar seu marido e essa mulher que se prepare, pois agora vamos ver quem ganha essa batalha. Lalinha diz que adoraria que ela brigasse com Leda. Rodrigo diz a Patrícia que Paola é a mesma de sempre. Patrícia diz que continua achando ela diferente. Rodrigo suspeita que Patrícia fique do lado de Paola no dia da reunião familiar. Paulina diz a Lalinha que dará para o seu marido o telegrama da Leda. Adelina diz à vovó Piedade que está muito feliz, porque amanhã ela estará presente no conselho familiar. Piedade diz que também participará do banquete em família. Adelina está triste e diz à vovó que se ela for ao banquete da fábrica, os trabalhadores podem reclamar. Piedade diz que a fábrica vai ressurgir e a nova Paola salvará ela. Paulina dá instruções a Cacilda sobre a comida. Vovó Piedade chega ali. Cacilda acha um milagre vê-la ali. Piedade pergunta o que ela fará para o almoço de hoje. Ela diz que vai preparar canelones com carne moída, patê de fígado, frango picado e molho. Stephanie diz a Adelina que a víbora da Paola está planejando alguma coisa. Adelina diz que às vezes Deus toca o coração das almas perversas. Piedade decide fazer um molho caseiro para os canelones. Stephanie diz a Adelina que Paola quer evitar o fechamento da fábrica porque é conveniente para ela. Adelina pergunta se a fábrica não pode seguir aberta. Stephanie diz que é impossível. Stephanie se zanga por Adelina estar defendendo Paola. Piedade prepara um molho para os canelones. Cacilda aprendeu e diz à vovó que um dia fará com seu molho da lata para ela experimentar. Piedade se estressa e diz que querem fazer tudo hoje em dia com produtos enlatados. Piedade sai. Cacilda diz que essa sim é a vovó Piedade. Vovó se senta na cadeira e Carlinhos e Lisete vão até ela. A Bisa pede que eles a respeitem como se deve. Paulina sorri ao ver eles felizes e sai. Carlos Daniel chega ali e fica surpreso ao ver vovó. Piedade diz que graças a Paola voltou a ser a mesma de antes e acabou de preparar um canelone delicioso. Carlos Daniel diz que hoje é um grande dia naquela casa. Piedade pergunta se ele notou a mudança. Ele diz que sim, e que ela amadureceu em poucos dias, motivada por alguma dor ou medo. Carlos Daniel atende uma ligação de Donato. Donato desliga e não diz nada. Carlos Daniel diz que desligaram. Piedade pergunta o que ele tem e se ele está assim por causa de Paola. Piedade diz que na vida de um casal existe altos e baixos e o fogo do amor não se mantém na mesma força. Carlos Daniel diz que sente falta da Paola de antes, que o aliviava de seus problemas. Ele acha que Paola foi trocada. Ele decide ir tomar banho. Piedade diz: claro que não é a mesma. Claro que não. Paulina penteia seu cabelo. Carlos Daniel chega e pergunta que horas vão almoçar. Ela diz que dentro de meia hora. Paulina dá para ele um telegrama que Leda mandou para ele. Paulina diz que Leda quer que ele vá buscá-la no aeroporto. Paulina pergunta se ele vai buscar Leda ou não. Luciano prepara suas malas para voltar para a cidade. Ele quer ver Paulina para começar a chantageá-la com o objetivo de tirar dinheiro dela. Leandro vai até um bar, onde encontra amigos, colegas da fábrica. Roque bebe e fala besteira, chamando Leandro de defensor dos Bratio. Leandro pede que ele se acalme, pois a bebida faz eles dizerem besteiras. Roque o chama de traidor. Leandro chama de bêbado. Eles brigam e caem na porrada.
Carlos Daniel diz a Paulina que amanhã não poderá ir ao aeroporto buscar Leda devido ao conselho de família. Ele diz que Leda que pegue um táxi e pronto. Os colegas do bar separam Roque e Leandro. Roque diz que Leandro vai terminar junto com a Fábrica Bratio. Ele diz que será leal à Fábrica Bratio até o fim. Roque diz que farão greve, com ou sem ele. Leda desembarca no aeroporto com Luciano. Anoitece. Paulina está indo dormir e pensa nas palavras de Lalinha, que pediu para ela ficar esperta e tomar cuidado para Leda não tirar Carlos Daniel dela. Paulina diz: "Eu não vou deixar ninguém tirá-lo de mim. E não faço isso para defender o amor da Paola, mas sim o amor que eu sinto pelo Carlos Daniel." Leda e Luciano chegam à cidade. Ela pergunta se ele ficará na sua casa com ela. E ele diz que sim. Ela avisa que vai ficar na casa dos Bratio. Ele concorda e aceita. Paulina continua com seus pensamentos e diz que não pode amar Carlos Daniel, porque ele é da Paola Bratio, que voltará daqui a um ano e ela terá que renunciar a esse amor. Luciano e Leda já estão de volta, e Leda está doida para recuperar o amor de Carlos Daniel. Já Luciano quer tirar todo o dinheiro que conseguir da usurpadora. Carlos Daniel e Paulina saem da igreja com os filhos. Piedade, Stephanie, Rodrigo e Patrícia também. Carlos Daniel pede que Paola dirija. Paulina fica com medo e diz que não tem vontade de dirigir. Ele diz que ela continua fazendo coisas estranhas. Lisete e Carlinhos pedem para irem logo. Leda chega à mansão Bratio e surpreende Lalinha. Vovó Piedade anda de carro com Stephanie, Rodrigo e Patrícia e fala o quanto tudo está diferente. Ela diz que viveu um pesadelo, mas graças à nova Paola, acordou para a vida. Stephanie pergunta à vovó por causa de quem ela viveu esse pesadelo. Piedade se culpa e fala que devido à morte de seu filho e de seu marido, se refugiou na bebida. Stephanie culpa Paola e Patrícia defende. Rodrigo pede que Patrícia não a defenda. Piedade diz que Paola procurou o único médico que podia salvá-la e reagiu. Por isso, agora não precisa mais de conhaque. Lalinha informa Leda que todos da família Bratio foram à missa. Leda pergunta se ela viu Carlos Daniel, que chegava hoje. Lalinha diz que sim, e fala que ele recebeu o telegrama dela. Leda pergunta de vovó Piedade. Lalinha diz que bem, e que Paola a curou. Leda pergunta de Carlos Daniel. Lalinha diz que ele está do mesmo jeito. Carlinhos e Lisete andam a cavalo com um algodão doce em mãos. Paulina pergunta a Carlos Daniel se está chateado por ela não ter dirigido o carro. Carlos Daniel diz que só quer agradá-la, por isso não foi ao aeroporto buscar a Leda. Carlos Daniel diz a Paulina que Leda gostaria de separá-los para ficar com ele. Paulina diz que talvez Leda consiga realizar esse sonho. Carlos Daniel afirma a Paulina que ela vai perdê-lo se continuar lhe rejeitando na cama. Paulina pergunta se ele seria capaz disso. Carlos Daniel diz que tudo depende dela. Paulina se estressa. Ele fala que não quer o divórcio, mas que as atitudes dela estão o obrigando. Ela desafia ele a se divorciar dela. Lalinha diz a Leda que Paola e Carlos Daniel estão melhor do que nunca e Paola está muito mudada. Carlos Daniel tenta fazer Paulina ficar bem. Paulina diz que está doente e entre eles não pode haver intimidade. Paulina diz que se ele não acredita nela, não pode fazer mais nada. Ela sai para voltar para casa. Lalinha diz a Leda que Paola parece outra pessoa. Leda decide dar umas joias e vestidos e bijuterias a Lalinha para agradá-la. Lalinha comenta que os Bratio vão fechar a fábrica. Leda fica feliz e diz que agora sim, Paola deixará Carlos Daniel livre. Rodrigo diz à vovó Piedade que a crise na fábrica não tem mais solução e pede que ela não insista com ela. Piedade diz que já chega e não quer falar desse assunto, até todos se sentarem para discutir. Stephanie entra na casa e cumprimenta Leda. Leda diz que chegou hoje bem cedo e avisou Carlos Daniel, mas ele não a buscou. Paulina diz a Carlos Daniel que Leda já deve estar em casa e pede que ele aproveite para pedir a moça em casamento, se tanto quer, se divorciar dela. Leda cumprimenta Piedade. Piedade não aguenta Leda. Leda cumprimenta Rodrigo. Ela fala que está melhor que nunca. Leda elogia Patrícia. Stephanie pede para irem para a sala. Piedade decide ir à cozinha. Leda está espantada por vovó Piedade estar tão recuperada. Patrícia diz que Paola a curou. Leda pergunta de Willy e se ele tomou jeito. Stephanie diz que enquanto existirem vagabundas, ele vai continuar sendo do mesmo jeito. Patrícia não aguenta as cobras e decide se afastar delas. Leda pergunta a Stephanie como Paola está com ela.
Paulina e Carlos Daniel chegam. Stephanie diz a Leda que Paola é outra pessoa e não sabe o que ele está tramando, mas não deve ser nada bom. Leda diz que não sabe por que Carlos Daniel não se separa da Paola. Stephanie diz que o relacionamento deles não está cordial e nem sequer há sexo entre eles. Stephanie acha que Paola está fingindo que está doente. Leda diz que ela deve ter um novo amante. Paulina e Carlos Daniel chegam à casa. Carlos Daniel pede para conversarem. Ela diz: sobre o divórcio? Já conversamos demais. Carlos Daniel. Ela entra em casa. Carlos Daniel a observa e diz: ela está com ciúmes. Continua me amando. Leda diz a Stephanie que o irmão dela buscará Paola onde quer que ela vá. Paulina entra e Lalinha informa ela que Leda está na sala. Paulina pede que Lalinha não fale da Leda para o Carlos Daniel e que se ele perguntar por ela, que diga que ela está na sala. Paulina cumprimenta Leda. Leda elogia Paulina. Paulina também a elogia. Stephanie decide ir para o seu quarto. Carlos Daniel entra em casa. Lalinha diz que Paola está na sala. Carlos Daniel chega lá. Leda o pega pelo braço e dá um beijo na boca dele como cumprimento. Essa descarada não tem nem vergonha na cara. Paulina mantém a postura. Stephanie procura por Willy. Leda é grudenta demais e não tem nem vergonha na cara de ficar só em cima de Carlos Daniel. Ela fala que na Europa foi um horror e ainda não se casou. Leda provoca, dizendo que só vai se casar com Carlos Daniel quando ele ficar viúvo novamente. Ele pede que ela não faça esse tipo de brincadeira. Paulina diz que não se importa e talvez eles não tenham que esperar até que ela morra. Stephanie encontra Willy na piscina. Ela pede para ele se trocar, pois Leda voltou. Donato liga para a mansão dos Bracho. Lalinha se assusta. Leda diz a Paulina que está perdendo as esperanças de se casar com o marido dela, pois Carlos Daniel é maluco por ela e ela nem aí. Paulina decide ir se arrumar para o almoço. Leda diz que vai com ela, pois elas têm muito o que conversar. Donato pede que Lalinha diga a Paola que se ela não for vê-lo, vai desmascará-la perante a Carlos Daniel e toda a família Bracho. Paulina pergunta a Lalinha quem era. Ela diz que o pintor. Willy fica feliz por Leda ter voltado, pois agora sim, vão se divertir um pouco. Stephanie, falsa, diz a Willy que Leda e Paola são duas vagabundas por ficarem brigando por Carlos Daniel. Willy ri e diz que vai se arrumar bem. Leda diz a Lalinha que é de confiança e conhece o Donato. Lalinha diz a Paulina que o pintor disse que o quadro dela está quase pronto e quando terminar, mandará para ela ou para o Carlos Daniel. Paulina corre para o quarto. Carlos Daniel fica feliz por Paola estar com ciúmes dele. Ele acha que sua esposa o ama e não vai mais se divorciar dela. Leda pergunta a Paulina como anda a relação dela com o pintor. Paulina diz que ele está terminando o seu quadro. Leda pergunta do romance dela com o Donato. Donato se estressa por Paola não estar nem aí para ele. Paulina diz a Leda que não há romance nenhum entre Donato e ela. Paulina diz a Leda que mudou muito. Leda entende e diz que realmente ela mudou e até curou a vovó Piedade. Paulina diz que a vovó Piedade se curou sozinha e fala que refletiu que sua felicidade é ali, na sua casa, com seu marido e com aquelas crianças que tanto a amam como se fosse mãe. Leda diz que ela mudou demais. Paulina diz que começou a ter juízo. Stephanie diz a Adelina que Leda será uma boa concorrente para a vagabunda da Paola. Adelina diz que depois da morte de Elizabeth, Leda tentou conquistar Carlos Daniel, mas não conseguiu. Stephanie diz a Adelina que algum dia Carlos Daniel saberá como a Paola é safada. Stephanie recorda que Paola já ficou várias vezes com Willy e ela sabia de tudo. Adelina diz que Paola pode realmente ter mudado. Paulina pergunta a Leda o que ela fez todo esse tempo. Leda diz que viajou, fez amigos e trouxe um de Paris, chamado Luciano Alcântara. Paulina se assusta. Leda suspeita que ela conhece Luciano. Leda diz que só está com Luciano para se divertir e recomenda ele para Paola. Leda diz que vai ficar pro almoço. Paulina diz que ela vai ficar se amostrando pro Carlos Daniel como sempre. Leda pede que ela não se oponha, pois tem ela em mãos. Paulina diz que ela pode saber de muitas coisas suas, mas o que ela não sabe é do seu grande segredo. Leda diz que descobrirá. Stephanie diz a Adelina que Paola não mudará nunca e sempre será uma vagabunda cheia de amantes como Leda. Adelina fala que também achou Paola mudada. Stephanie pede que a Adelina não lhe faça odiar ela. Stephanie diz que Paola está comprando todos e se descobrir que ela também está comprando a Adelina, nesse dia deixará de gostar dela. Stephanie diz a Adelina que gosta dela como se fosse sua mãe.
Vovó Piedade analisa a comida e diz a Cacilda que está uma delícia. Piedade pede que Lalinha informe a todos para descerem para o almoço. Paulina, no seu quarto, diz: Leda fará tudo o possível para conquistá-lo. E eu o amo. Apesar de tudo e de mim mesma, eu amo Carlos Daniel. Que castigo grande, meu Deus! Eu o amo desesperadamente, mas ele nunca será meu. Lalinha chama Paulina para ir almoçar. Paulina diz que já vai descer. Leda já está na mesa do almoço. Carlos Daniel e ela trocam elogios. Willy chega à mesa do almoço. Ele cumprimenta Leda. Paulina chega ali, belíssima, surpreendendo a todos com sua beleza. Willy diz: a guerra vai começar. Lalinha abre a porta e vê Donato no portão. Ela corre até o local. Donato pede que Lalinha chame o marido da Paola. Lalinha diz que vai avisar a patroa para vir falar com ele. Ela fecha o portão. Leda diz a Paulina que ela está elegantíssima. Willy elogia ela e diz que ela parece um anjo. Carlos Daniel diz que Paola sempre foi linda. Lalinha chega ali e chama a patroa. Paulina vai com Lalinha até as escadas. Lalinha diz a ela que o pintor está lá fora e trouxe o quadro dela, nua, para dar para o Carlos Daniel. Ela se assusta. Paulina pergunta se foi por isso que ele telefonou. Lalinha pede que ela vá falar com o pintor, pois ele está lá na rua super nervoso. Paulina sai e vai até o portão da casa. Donato diz que agora sim ela veio falar com ele. Paulina pede que Donato vá embora. Ela diz que não deu para falar com ele antes, porque naquela casa está cheia de problemas para resolver. Ele pede para vê-la hoje. Na mesa do almoço, Rodrigo pergunta pelas crianças. Stephanie diz que eles almoçaram cedo e foram para o parque com a Adelina. Donato pede que Paulina não demore a ir na sua casa e dá o prazo dela ir no máximo até esta noite. Caso contrário, falará com o marido dela. Carlos Daniel pergunta a Lalinha de Paola. Lalinha diz que não sabe. Paulina volta para casa e Carlos Daniel pergunta o que ela fazia lá fora. Enquanto isso, no hospital, Paola segue em estado grave e não reage. Alexandre Farina já está consciente e pergunta por Paola. O médico diz que Paola será submetida a uma cirurgia amanhã e que pode morrer. Paulina diz a Carlos Daniel que Chico estava precisando de dinheiro para umas ferramentas e foi levar para ele. Piedade já está pronta e pede para irem para a mesa. Luciano está no apartamento de Leda e vê nos jornais que ocorreu um acidente com o milionário Alexandre Farina. Paulina e Carlos Daniel voltam à mesa. Leda pede que Carlos Daniel mande preparar o quarto de hóspedes para ficar um tempo na casa dele. Paulina diz que não será possível, porque ela tem um apartamento dela. Leda insiste para ficar ali com eles. Paulina diz que não. Ela diz que decide, porque é dona da casa. Intrometida, Stephanie diz que a dona da casa é a vovó Piedade. Piedade diz que a dona é Paola e cede o direito a ela. Leda diz a Carlos Daniel que, como eles vão ter um conselho de família, gostaria que a levasse. Paulina diz que ele não poderá. Luciano fala sozinho que Paola estava com Alexandre Farina e não sabe como vai fazer para descobrir se ela está bem. Paola está consciente e ouve nos seus pensamentos que a morte lhe acompanha. Leda pergunta a Paulina por que o marido dela não pode levá-la para casa. Paulina diz que ele não pode devido à reunião do conselho. Carlos Daniel pede para todos comerem em paz. Leandro, Guilherme e outro cara tomam banho e se refrescam. Eles falam sobre a fábrica. Leandro diz que é a primeira vez que a fábrica está mal e estão pedindo um mês para salvarem a fábrica Bratio, mas acha que um mês não vão solucionar nada, mas vão tentar. Leda continua insistindo para Carlos Daniel levá-la para casa. O bonitão acaba cedendo e decide levá-la. Paulina vê tudo e se chateia. Paulina diz que não se importa, já que Carlos Daniel nunca será dela. Willy comenta com Patrícia que finalmente Leda conseguiu convencer Carlos Daniel a levá-la para casa. Willy diz que o conselho será daqui a 1 hora. Stephanie diz a todos que Leda está exagerando e um dia a vovó Piedade vai expulsá-la dali. Rodrigo diz que para expulsar a Leda, antes ela teria que expulsar a Paola. Paulina já está pronta para se juntar a todos no conselho. Ela vai até todos. Carlos Daniel retorna para a reunião do conselho. Paulina diz que já deu ordens para ninguém interrompê-los durante a reunião do conselho. Vovó Piedade chega até todos. Ela pede para eles ficarem de pé, para receber a presidente da fábrica Bratio. Todos se levantam. Rodrigo diz à vovó que nos estatutos deles permite apenas que eles 4 se manifestem ali, já que eles 4 são os Bratio.
Piedade diz que é a presidente do conselho e quer que na reunião os familiares agregados aos Bracho tenham voz e voto, ou seja, Paulina, Willy e Patrícia. Paulina e Willy sorriem. Piedade diz que precisa de votos de apoio e busca pelo caminho legal. Rodrigo diz que ela não poderá amenizar o desastre com isso. Ela o desafia. Leda fala para Luciano que Paola não deixou ela ficar na casa dos Bracho, porque tem medo dela roubar o marido dela. Luciano diz que não está longe da verdade, pois essa é a intenção de Leda. Ela diz que vai conseguir, e voltou disposta a isso. Leda vê no jornal que o milionário Alexandre Farina sofreu um grave acidente. Rodrigo vota para a fábrica ser fechada e declararem a falência. Piedade pergunta qual a maneira de Carlos Daniel pensar em relação ao problema. Ele diz que tentaram conseguir um empréstimo, mas não conseguiram, e precisariam de muito dinheiro para modernizar a fábrica, mas não conseguiram. Piedade pede para começarem a votar. Rodrigo nega que sua esposa vote naquele assunto. Piedade diz que quem manda ali é ela. Stephanie diz que está do lado do Rodrigo e também nega voz e voto ao seu marido. Leda diz a Luciano que não conhece o milionário Alexandre Farina pessoalmente, mas todos o conhecem. Leda lê no jornal que Farina e a acompanhante dele estão em estado grave. Leda acredita que eles já morreram. Durante a reunião, Paulina diz aos Bracho que sabe que devido ao seu comportamento anterior, eles a julguem da pior maneira, mas pergunta o que eles fizeram para salvar a fábrica da ruína. Ela diz que dá para fazer muitas coisas e tocarem a fábrica adiante. Paulina diz que podem conseguir empréstimos, pois o banco tem dinheiro para as empresas que prosperam. Rodrigo questiona se hipotecando as propriedades deles e até a casa onde ela mora. Paulina diz que se for preciso, sim. Stephanie diz que Paola quer deixar a vovó na rua. Paulina diz que tendo 3 netos jovens e casados, a vovó Piedade não vai ficar na rua. Paulina pergunta a Stephanie se ela acha que com orações se levantam a indústria, se ela acha que com ódio e desejo de vingança ajuda a fábrica. Paulina pergunta a Rodrigo se ele acha que trancado naquele escritório com um sistema de vendas antiquado como a própria fábrica, se ele acha que podem fazer novos negócios com isso. Ele se irrita com ela. Paulina diz a Carlos Daniel que ele vai poucas horas à fábrica. Leda diz a Luciano que por enquanto não é bom levá-lo à fábrica Bracho. Luciano diz a Leda que gosta dela e está disposto a se casar com ela quando quiser. Ele elogia Leda e diz que não seria difícil se apaixonar por ela. Eles se beijam. Rodrigo diz a Paulina que talvez ela consiga o dinheiro que precisam, ou o dedo dela, e até queira trabalhar na fábrica. Ela diz que está disposta a trabalhar e todos devem trabalhar para saírem dessa crise. Piedade sente vergonha dos seus netos por desistirem assim tão fácil e aceitarem a derrota. Ela pede para começarem a votação. Luciano pergunta a Leda sobre a fábrica Bracho. Leda diz que vai muito mal e que estão pensando em fechá-la. Luciano pergunta por que ela não empresta dinheiro. Leda diz que não tem mais como salvar a fábrica da ruína. Leda fala mal de Paola para Luciano e diz que ela é uma abusada, que sempre se acha melhor do que ela. Leda diz que achou Paola muito diferente. Piedade pergunta quem concorda com o fechamento da fábrica. Stephanie, Carlos Daniel e Rodrigo levantam a mão concordando. Piedade sente vergonha, pois justo eles, os Bracho, querem que a fábrica seja fechada. Ela pergunta quem não quer que a fábrica se feche. Ela levanta a mão. Paulina e Willy também, ou seja, tem um empate. Patrícia não vota para não incomodar o marido. Leda diz a Luciano que não sabe de onde a Paola veio e gostaria de descobrir o passado da megera. Leda diz que Paola está meio desatenta, falando mais leve e não se maqueia tanto igual antes. Rodrigo não permite que Patrícia vote. Stephanie pede que Patrícia se junte a eles para serem maioria. Paulina diz a Stephanie que seria bom se ela respeitasse a opinião dos outros. Piedade diz que empatou, por isso a fábrica não será fechada até esgotarem os últimos recursos. Stephanie critica Willy por ter ficado do lado de Paola. Ele discute com a santa do Paoco, da esposa. Ladinha corre para escutar a discussão. Willy diz a Stephanie que a fábrica caiu devido a má administração e o que Paola gastou foi o que Carlos Daniel deu, e como marido ele tem obrigação de sustentá-la. Stephanie debocha, ironizando. Assim como você me sustenta, não é? Willy diz à esposa que teve que sair de muitos empregos por causa dos ciúmes absurdos dela, e na realidade ela prefere sustentá-lo para estar sempre ao lado dela para ela vigiá-lo. Stephanie diz que nem assim evitou que ele lhe enganasse com Paola.
Willy já está cansado de tudo. Ela questiona se ele trabalhará na fábrica Bratio, e ele diz que talvez sim. Paulina pensa no Luciano Alcântara e se pergunta se será o amigo de Paola Bratio. Lalinha vai até o quarto da patroa e comenta com ela que Willy e Stephanie estão brigando sem parar e é por causa dela. Lalinha relembra Paulina de ir ver o pintor para evitar um escândalo. Adelina fica feliz por Piedade estar contente e diz que pelo jeito o conselho de família foi ótimo. Piedade diz que apesar dos seus netos não votarem a seu favor, no final aceitaram sua resposta. Adelina defende as atitudes de Stephanie perante a Piedade. Carlos Daniel elogia a esposa e diz que ela foi magnífica. Ele diz que ela e vovó Piedade os deram uma grande lição. Paulina diz que é difícil não terem dinheiro. Ele diz que vão dar um jeito. Adelina pede que Piedade não guarde rancor e nem odeie Stephanie. Piedade diz que não odeia Stephanie, porque se odiasse Stephanie também teria que odiar Adelina. Paulina diz ao marido que vai dar um jeito de conseguir o dinheiro. Ele pede que ela não use a beleza para conseguir o dinheiro. Ele fica com ciúmes dela. Ela pede que ele confie nela, pelo menos por um ano, pois nesse período vão salvar a fábrica. Ela o abraça. Carlinhos começa com a chatice de sempre. Ele diz a Adelina que amanhã não vai aguentar ir à escola. A Adelina suspeita que ele quer se fingir de doente só para faltar como todas as segundas-feiras. Paulina diz a Lalinha que vai ver o Donato. Paulina pede que Lalinha chame um táxi para ela. Lalinha suspeita e pede que ela dirija, mas Paulina deixa escapar que não sabe dirigir. Logo em seguida, ela corrige e diz que não sabe dirigir quando está nervosa. Adelina dá um copo de leite para Carlinhos beber. Ele pede para ela ficar ali e fazê-lo dormir. Ela diz que tem muito trabalho, mas promete voltar ali depois. Paulina chega até o apartamento onde Donato vive. Ela entra no local e percebe que ele está bêbado. Donato diz que eles beberam várias vezes juntos. Donato beija Paulina à força. Carlinhos tem outro ataque. Adelina fica apavorada. Paulina dá 2 tapas bem dado na cara de Donato e diz que isso jamais vai acontecer. Ele diz que essa noite ela vai ser sua e quer ela. Paulina briga com ele e diz que sairá dali, mesmo que tenha que matá-lo. No hospital, o médico se prepara para operar Paola Bratio. Donato diz a Paulina que quer o amor e a paixão dela. Ela o ameaça de denunciá-lo para a polícia. Ele diz que dirá a todos o que há entre eles. Ela não abaixa a cabeça e diz que acusará ele perante a polícia por ele viver a pressionando e a ameaçando. Ele diz que tem provas para prejudicá-la, e uma delas é o retrato dela nua. A Adelina diz a Carlos Daniel que Carlinhos teve outro ataque. Carlos Daniel pede que Lalinha peça a Paola para ir ao quarto do menino. Paulina destrói o quadro que Donato pintou de Paola nua. Donato se irrita e tenta segurá-la e impedi-la. Lalinha vai até o portão esperar por Paulina. Paulina diz a Donato que tá ali a porcaria do quadro dele. Ele diz que ela mandou fazer, mas pelo jeito ela não é a Paola. Piedade pede que a Adelina traga uma bolsa com gelo para colocar em Carlinhos, para caso dele ter febre. Carlos Daniel estranha por Paola não ter chegado ainda. Paulina diz a Donato que está cansada dele e das imposições dele. Ela diz que não o ama mais. Donato diz que tem muitas outras provas e coisas para dominá-la. Paulina sai dali e o deixa para trás. Ela entra no táxi e sai. Donato promete fazê-la se arrepender. Cacilda leva a bolsa de gelo. Adelina vai ao quarto de Paulina e percebe que ela não está. Piedade suspeita que Carlinhos esteja fazendo malcriação, pois ele não está tão mal. Piedade diz que se ele continuar assim, poderá ir ao colégio. Carlinhos ouve e finge estar tendo convulsões. Adelina diz a Carlos Daniel que não encontrou Paola. Paulina chega em casa. Lalinha diz que Carlinhos teve outro ataque e Carlos Daniel quer vê-la no quarto do menino. Lalinha pede que Paulina finja que saiu para dirigir um pouco e dá a chave nas mãos dela. Carlos Daniel pensa que seu filho realmente está doente. Piedade segue afirmando que é malcriação. Cacilda e Adelina entram e o informam que procuraram Paola em todo lugar, mas não a encontraram. E o carro dela também não estava. Paulina devolve a chave para Lalinha e diz que vai inventar uma desculpa para o seu marido. Piedade diz a Paulina que Carlinhos está fazendo birra para não ir ao colégio amanhã. Paulina entra no quarto e Carlos Daniel pergunta onde ela estava a essas horas, sozinha. Paulina diz que o dia foi cansativo e deu uma volta de carro. Paulina examina Carlinhos e percebe que ele não está com febre. Ela pede para ficar sozinha com o menino. Ela também pede para o marido ir descansar.
Enquanto isso, Paola está fazendo uma cirurgia na cabeça. Paulina diz que se Carlinhos está tão doente, dará um remédio amargo a ele. O menino não abre a boca e Paulina pede ajuda de Carlos Daniel. Eles conseguem medicá-lo. Paulina diz que Carlinhos não tem nada grave. Eles saem e o menino reclama sozinho do gosto ruim do remédio. Paulina pede para o marido ir se deitar. Ele diz que não vai deixá-la sozinha, porque também precisa ficar perto de Carlinhos. Paola sofre uma parada respiratória e quase morre durante a operação. O médico pede para aplicarem adrenalina. O doutor examina Carlinhos e diz que ele está mal dos nervos e só não abriu os olhos porque não quis. O médico faz massagem cardíaca em Paola para ela não morrer. Eles conseguem estabilizar a paciente. O doutor diz que vai receitar umas vitaminas para Carlinhos, mas que o que Carlinhos faz é por própria vontade. Ou seja, uma birra. Paulina olha o menino. A operação de Paola termina. O doutor diz à enfermeira que agora o jeito é esperarem 72 horas. Já de manhã, Paulina diz a Carlos Daniel que o menino descansou. Carlinhos começa a tremer de propósito. Paulina pede que Carlos Daniel se arrume para ir para a fábrica. Ele concorda. Adelina dá uma xícara de café para Paulina. Ela pede que Adelina traga o café da manhã para o menino. Paulina diz a Carlinhos que ele tem até às 8 da manhã para abrir os olhos, e se der essa hora e ele não acordar, vai dar um jeito. Adelina pega o café da manhã de Carlinhos e vai levando. Stephanie sabe que o que Carlinhos está fazendo é malcriação, devido à péssima educação que ele recebeu da mãe. Paulina pede que Carlinhos abra os olhos e tome o café. Ela ameaça fazer algo que não quer. Adelina intervém, mas Paulina proíbe. Carlinhos não acorda. Então, Paulina dá 2 tapas na bunda do menino, que faz ele reagir. Stephanie fica espantada. Paulina pede que o filho tome o café. Adelina dá bandeja pro menino. Stephanie acha isso um absurdo e diz que vai contar tudo pro Carlos Daniel. Paulina diz: faça o que bem entender. Carlinhos toma o café da manhã. Leda está de saída e diz a Luciano que tem umas coisas importantes para fazer. Carlinhos fala para a mãe que só não quer ir à escola porque tem uns colegas implicando com ele. Paulina entende o filho e o medo dele. Ela diz que vão colocá-lo em outra escola. Ele se anima. Paulina pede que ele se vista e vá brincar no jardim. Ele fica feliz pelo carinho e amor da mãe. Depois, elogia ela e diz que a ama muito. Paulina desce com a bandeja. Lalinha diz a Paulina que tem um cara ao telefone. Carlos Daniel verifica uns papéis lá na fábrica. Leda chega de repente e abraça ele por trás, o beijando. Ele, safado, corresponde ao beijo. Luciano, gigolô, insuportável, se revela para Paulina no telefone. Ela se lembra dele e se apavora.